E aí, galera do segundo ano? Bom, nós vamos agora para o último capítulo do caderno 7, Agricultura e Pecuária no Agronegócio do Brasil. Tá bom? Então, esse aqui é o último capítulo. Quais são os objetivos deste capítulo? Entender o significado de agronegócio, reconhecer o processo de utilização de agrotóxicos e desenvolvimento de transgênicos no Brasil, estabelecer relações entre o agronegócio e o novo Código Florestal Brasileiro, caracterizar a produção agropecuária brasileira e identificar os principais produtos agrícolas brasileiros e os principais rebanhos. Vai ser a última partezinha que nós vamos estar estudando com vocês, ok? Quais são os conceitos que você vai aprender? O que é agronegócio, silvicultura, insumos agrícolas, lei da biossegurança e o Código Florestal Brasileiro. Silvicultura eu já vou adiantar para vocês aqui. Silvicultura, pessoal, silvicultura, cultivo de árvores, tá certo? Isso se chama silvicultura, cultivo de árvores. Insumos agrícolas, Dinara, insumo agrícola é tudo aquilo que nós utilizamos para estar podendo produzir. Isso eu chamo de insumo agrícola, é a semente, é o adubo, é o fertilizante, é o calcário, tá certo? Isso é o insumo agrícola, tá bom? Agronegócio, em inglês, agribusiness, tá certo? Inclusive, Ribeirão Preto é a capital do agronegócio do Brasil. Ribeirão Preto, todo ano, exceção desse ano, acredito que não vai ter, tá certo? Ocorre a maior feira de agronegócio da América Latina, tá certo? Meus amigos, o agronegócio, assim, essa pessoa é ligada ao agronegócio. Porque o agronegócio não é atividade agrícola, é toda a cadeia produtiva que está relacionada à produção agropecuária, tá certo? Então, quando eu falo que um agricultor ele é ligado ao agronegócio, é porque ele precisou comprar uma máquina, ele precisou comprar grande quantidade de fertilizante, ele precisou comprar grande quantidade de agrotóxico. Daí nós falamos então que isso faz parte do chamado agronegócio. Então, o agronegócio não é apenas atividade agropecuária, é toda aquela cadeia produtiva, tá certo? E aí vamos observar um negocinho aqui muito importante, turma. É muito complicado você, por exemplo, chegar e falar assim, eu sou contra o agronegócio incentiva o desmatamento, tá? Bom, mas como que você chega para o governo brasileiro, para a nossa economia, eu não estou levando em consideração a questão ambiental, que pelo amor de Deus, estou levando em ponto de vista questão econômica, tá legal? Uma atividade onde praticamente um quarto do nosso PIB depende do agronegócio. Observem, 23,5% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, depende do agronegócio. E lembrar que o agronegócio não é somente a produção agrícola, tá certo? Você tem aqui, a distribuição, a agropecuária, a agroindústria que vai transformar aquele produto, os insumos, tá certo? Então, toda aquela cadeia produtiva. Então, pessoal, é muito difícil você abrir mão, tá certo, dessa parte da atividade econômica, sendo que ela tem grande importância para a economia do seu país. No nosso caso aqui, Brasil, ok? Vamos observar uma coisa. Olha como que o agronegócio ele é importante. Aqui nós temos o crescimento e evolução do PIB no Brasil, tá certo? É de vermelhinho, tá legal? Vamos observar aqui. Se vocês observarem bem, aqui de trapéziozinho, losango, no caso losango azulzinho, nós temos o agronegócio. Observe que o agronegócio ele está evoluindo praticamente na mesma proporção do PIB brasileiro. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Que o PIB brasileiro, ele na verdade teve esse crescimento graças ao crescimento do agronegócio. Então olha só, uma atividade na qual um quarto do nosso PIB depende dela, e que o nosso PIB cresceu devido a essa atividade econômica, é muito difícil você abrir mão dessa atividade. Ok, pessoal? Bom, vamos observar aqui o seguinte. Se você observar as exportações, tá certo, do setor agropecuário ligado ao agronegócio, ela é muito maior
do que as nossas importações. Então, se eu for analisar a balança comercial, o que é a balança comercial? São as exportações menos as importações, ok? A nossa balança comercial pelo agronegócio, ela é o que, pessoal? Positiva. Então, às vezes nós não temos um saldo, né, na nossa balança comercial deficitário, ou seja, negativo, graças ao agronegócio no Brasil. Nesse caso aqui, ele está destacando a soja, que é o nosso principal produto, tá legal, nas trocas comerciais dentro da agropecuária brasileira, ok? Modernização agrícola. Então, nós vimos aqui a questão do agronegócio, e o agronegócio é uma cadeia produtiva. Mas para esse agronegócio ele ter surgido, né, nós tivemos que modernizar a agropecuária brasileira. Meus jovens, por favor, essa modernização na agropecuária brasileira foi chamada de modernização conservadora e vai de 1965 a 1979, período do governo militar. Vamos lembrar que os militares saem do poder em 1985. Vamos observar o seguinte: na nossa aula lá do capítulo 3, eu comentei com vocês sobre o chamado Estatuto da Terra, que foi assinado em novembro de 1964. E lembrar que o Estatuto da Terra, ele foi criado como uma base para incentivar a reforma agrária no Brasil. Opa, peraí. Então quer dizer que o Estatuto da Terra foi assinado pelos militares, o Estatuto da Terra incentiva a reforma agrária, e lembrando que os militares, quando subiram ao poder em março de 64, foi apoiado pelos latifundiários, porque os latifundiários temiam João Goulart, já que o João Goulart promoveu a reforma de base de 62, que falava sobre reforma agrária. Então, o que acontece? Os militares, como forma de compensar o Estatuto da Terra, que promovia a reforma agrária, que, aliás, não existiu, o Estatuto da Terra existia, mas a reforma agrária, de fato, com incentivo à produção, com a introdução, na verdade, com investimento financeiro, com introdução de técnicas, não aconteceu. Então, para compensar o Estatuto da Terra e evitar, né, revolta por parte dos grandes latifundiários do Brasil, incentiva-se a modernização. Então, essa modernização agrícola no Brasil ela foi chamada de conservadora porque ela atendeu ao interesse o quê? Dos grandes proprietários de terra. Atendeu ao interesse dos grandes proprietários de terra. E ela foi uma modernização compulsória. Tipo assim, ó, eu vou liberar a linha de crédito para você lá no banco. Só que tem um detalhe. Essa linha de crédito ela está vinculada a você o quê? Comprar insumos agrícolas. Tá certo? Você tem que comprar agrotóxico, você tem que comprar fertilizante. Opa, então daí eu já começo a perceber que eu vou estar incentivando, tá certo? O crescimento da indústria voltada à agropecuária. Aí começa então a vincular o chamado agronegócio. Só que tem um detalhe, como eu disse para vocês, esses investimentos eles eram destinados principalmente a quem? Aos grandes proprietários, que tinham as melhores terras, tá certo? Que tinham melhor acesso à linha de crédito. Esse crédito era subsidiado, ou seja, juros extremamente baixos. As universidades de centro de pesquisa, universidades como de Viçosa, por exemplo, Lavras, a Exalc em Piracicaba, tá certo? O centro de pesquisa, como a própria Embrapa, era vinculado ao quê? Aos grandes proprietários de terra. Então, pessoal, por mais que você recebesse terra da reforma agrária, qual é a chance que você tinha de produzir? Pequena, porque você não teria acesso nem a essas linhas de crédito e muito menos a essas técnicas modernas. Isso, então, acabou contribuindo para a concentração de terras. Por quê? Porque, na verdade, o pequeno produtor, não tendo condições de produzir, o que ele fazia? Ele vendia a terra e vendia para quem? Para o grande produtor. Tá certo? E esse pequeno proprietário acabou indo em direção ao quê? Às cidades, num movimento que nós chamamos de êxodo rural. E essa modernização, além de ter contribuído para a concentração, contribuiu ainda mais para o êxodo rural por causa da mecanização agrícola. Porque a máquina agora está substituindo o quê? O homem. Ok, pessoal?
A agroindústria está dentro do agronegócio ainda, tá certo? A agroindústria é quando a minha produção agropecuária ela está vinculada a uma atividade industrial, tá certo? Então, por exemplo, eu vou criar frango porque eu já vou vender diretamente para o frigorífico. Na cidade de Visconde Rio Branco, nós temos ali a PIF-PAF, correto? Fazendo um merchan aqui para a PIF-PAF aqui. A PIF-PAF criou o sistema de associados, tá certo? Ou seja, que não é um sistema de cooperativa. É tipo assim, a PIF-PAF, ela te dá ela te apoia na construção dos galpões para a criação de frangos, tá certo? Te dá assistência técnica, fornece ração, porém o frango produzido tem que ser vendido para quem? Para a PIF-PAF. Só que tem um detalhe, né, gente? Você tem esses benefícios, só que tem um outro lado. Você vai ter que vender esse frango para ela ao preço que a PIF-PAF quer pagar, tá certo? Então vamos supor que o quilo fosse R$3, mas ela falou, te pago R$1,50 e você tem que aceitar, correto? Porque você na verdade recebeu esses outros benefícios cedidos pela empresa, tá legal? Isso é uma agroindústria. Eu vou produzir laranja, por exemplo, para a fábrica de suco. Tá bom? Aí ele vai lá, me dá as mudas, me dá o adubo, me dá o agrotóxico, me dá assistência técnica, só que a produção de laranja eu tenho que vender para aquela indústria. Pode ser também com a questão do leite, nessa região nossa aqui, né, é uma região de bacia leiteira, tá certo? Ou eu posso, por exemplo, produzir soja que vai diretamente para a empresa que vai produzir o óleo. Então isso é agroindústria, tá certo? Bom, nós vimos a agroindústria, vimos aquela modernização que está ligada ao agronegócio. Agora nós vamos ver a questão dos agrotóxicos estrangeiros. Tá? Primeiramente eu vou falar dos agrotóxicos com vocês, para depois eu falar de transgênicos, tá bom? Bem, em 1989, em 11 de julho de 1989, 7 dias antes de completar o meu aniversário, foi promulgada a lei número 7.802. E essa lei 7.802, ela regulamentava a questão do agrotóxico do Brasil, tá certo? Como rotulagem, a fiscalização. Na verdade é o seguinte, ela não é que ela burocratizava, ela criava mecanismos para poder evitar a liberação totalmente desordenada de agrotóxicos do Brasil, tá bom? Só que isso, pessoal, foi de contra os interesses dessas empresas, porque, segundo elas, isso aí gerava, tá certo, uma burocratização muito grande até você liberar aquela molécula. Inclusive, só para dar uma ideia para vocês, muitos cursos de química surgiram por pressão dessas empresas ligadas aos agrotóxicos. Só que nós temos que deixar bem claro que a maior parte das empresas produtoras de agrotóxicos são empresas estrangeiras. Um exemplo disso é o curso de Química na Universidade Federal de Viçosa, tá certo? O curso de Química lá, ele deu muita ênfase à chamada agroquímica, onde aquele curso de Química vai criar moléculas para poder desenvolver agrotóxicos, como inseticidas, herbicidas, fungicidas, tá certo? Para a atividade agropecuária, tá certo? Então essa lei, ela regulamentava essa questão desde a pesquisa até a liberação desses agrotóxicos. Porém, em 2002, surgiu um projeto de lei que foi chamado de Projeto de Lei do Veneno. Ele queria desburocratizar isso aqui. Não, está atrapalhando a liberação dessas moléculas. Nós precisamos de liberação rápida, tá certo? Só que observe que essa lei, ela surgiu, esse projeto de lei foi em 2002. Só foi aprovado em 2018, 16 anos depois. Tá legal? E ele vai revogar a lei 7.802. Primeira coisa, nós não vamos utilizar mais o nome agrotóxico. O nome agora vai ser defensivo agrícola. Olha bem, o nome agora vai ser defensivo agrícola. Vamos tirar esse nome agrotóxico, tá muito pesado, né? Esse nome agrotóxico aí. Então agora passou a ser chamado de defensivo agrícola. Outra coisa, pessoal, que nós vamos observar é o seguinte: aquela burocratização que existia de licença para liberação da molécula, ela vai agora não existir mais. Ou seja, se o agrotóxico ele tiver dentro do chamado risco aceitável, a licença temporária dele vai ser imediata, tá bom? Beleza? Agora, algumas moléculas que são de risco muito pesado, né, que tem grande risco à saúde, essas têm que passar por pesquisa.
Tá legal? E outra coisa, vai tirar aquele monte de órgão, né, que determinava, vai passar primeiro para Anvisa, IBAMA, universidades. Não. Já passou pela Anvisa, já podemos o quê? Está liberado, ok? Esse agrotóxico. Então, houve, na verdade, uma revogação. Então, como houve uma liberação maior do agrotóxico, foi chamado de PL, ou seja, Projeto de Lei do Veneno. E por falar em agrotóxico, aqui nós temos um infográficozinho, né, que mostra para nós quais são as culturas que mais conseguem reter, tá certo, esses agrotóxicos, ou seja, resíduo de agrotóxico. Disparado é o pimentão, seguido aqui do morango. Aqui ele colocou a batata, que a batata não acumula, né, 0%. E olha que a fonte é da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ô, gente, eu não sei até que ponto isso é verdade, não. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, que após a promulgação da lei, olha aqui, quando já começou esse projeto de lei, começou em 2002, quando já começou, na verdade, a bancada ruralista pressionar, já em 2016, começou a ter uma grande liberação de agrotóxicos no Brasil. E o boom mesmo foi em 2018 e 2019, quando a PL do veneno já tinha sido aprovada. Ok? Agora, nós vamos trabalhar com a questão dos transgênicos no Brasil. Tá bom? Nós vamos trabalhar com a questão dos transgênicos. A Lei 11.105, de 24 de março de 2005, é chamada Lei da Biossegurança. E ela é que vai regulamentar para nós a questão da comercialização dos chamados OGMs, são os chamados organismos geneticamente modificados. Galera, presta atenção, o transgênico, ele é um OGM, tá certo? Ele é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Porque a ideia de transgênico, de OGM, é o seguinte, é você modificar a estrutura de DNA, do código genético de uma planta ou de um animal. Isso é um OGM. Mas quando eu pego e faço a transferência de material genético entre plantas ou entre animais, esse OGM ele é chamado de transgênico. Ok? Beleza. Além disso, houve a criação da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica de Biossegurança. É um organismo governamental. Gente, o grande questionamento das organizações não governamentais é que a CTN-Bio está atendendo aos interesses das grandes empresas, tá certo? Da Monsanto, da Bayer, e não está preocupada, por exemplo, com os pequenos produtores. Tá certo? E sim com o interesse das grandes empresas ligadas ao agronegócio, tá certo? Bom, meus amigos, por quê? Vamos fazer um raciocínio breve aqui. Ô jovens, se o agronegócio ele é importante para o PIB do Brasil, se o transgênico ele está ligado ao agronegócio, você acha, por exemplo, que seria sensato por parte da CTN-Bio não liberar sementes transgênicas? Ou isso automaticamente afetaria o PIB brasileiro? Vamos observar isso. Olhem só, se vocês observarem, antes da criação da CTN-Bio em 2005, nós só tínhamos duas culturas que tinham sido liberadas para serem utilizados como transgênicos. Inicialmente aqui você pega a soja, tá vendo? Tá legal? E nós tivemos aqui o algodão em 2005. Mas depois que o CTN-Bio foi criado, olha a quantidade, tá certo? De liberações de sementes transgênicas a serem realizadas a serem cultivadas no Brasil. Aumentou. Então observem vocês que a CTN-Bio, ela não está afim de segurar a comercialização das sementes transgênicas, visto que isso pode afetar o PIB brasileiro. Tá legal? E a cultura? Nós temos aqui o milho, nós temos a soja, que são as principais culturas que tivemos aqui a liberação de sementes de culturas transgênicas. Ok? Beleza com relação a isso? Bem, outra coisa que nós vamos perceber,
olha só, galera, olha como que o agronegócio ele tem um lobby muito forte no Congresso. Primeiro, vocês veem que foi a modernização sempre foi apoiando a grande propriedade, o projeto de lei que revogou, tá certo, a lei de 1989, agora CTN-Bio, tá legal? E vamos ver o Código Florestal Brasileiro. Vamos ver a evolução disso, tá legal? Em 1934, foi o primeiro Código Florestal Brasileiro. Toda propriedade tinha que deixar 25% dela como reserva florestal, tá certo? Foi a chamada Lei da Quarta Parte. Tá legal? Lei da Quarta Parte. Por que toda propriedade tinha que deixar 25% de reserva florestal? Quem fiscalizava isso era o antigo IBDF, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Porque em 1934, pessoal, a nossa população era basicamente rural. Nós vamos passar aí para a cidade a partir de 1950, quando o Brasil começa a se industrializar. Se a população era rural, qual era a principal fonte de energia que utilizava-se no campo? Era a lenha. Então o pessoal desmatava para poder produzir lenha, para poder fazer cerca, curral. Então o desmatamento era muito intenso. Então, para poder evitar que esse desmatamento aumentasse demais, foi criado esse Código Florestal chamado Lei da Quarta Parte, ok? Só que em 1965, a população urbana brasileira já estava crescendo demais. Tá certo? Cadastro rural, a modernização do campo. Vamos lembrar que, olha, a modernização conservadora começou em 1965. Tá legal? Vamos lembrar que a industrialização brasileira. Então, vai revogar esse decreto 34. Só que tem um detalhe. Agora aqui, aquela quarta parte vai ser transformada em reserva legal. Toda propriedade agrícola tem que deixar 20%, tá certo? De uma área para proteger o bioma, que é chamada reserva legal, tá bom? Para proteger 20% do bioma cerrado, 20% do bioma Mata Atlântica, como também foram criadas as chamadas APPs, são as áreas de preservação permanente. Quais são as APPs? Topo de morro, nascentes, matas ciliares e áreas acima de 45 graus de declividade. Isso são chamadas de APP, tá legal? O topo de morro, porque é a área de abastecimento de aquíferos confinados. Mata ciliar e nascentes por causa da questão dos cursos d'água, correto? E áreas acima de 45 graus de declividade por causa dos deslizamentos de terra. Só que é importante deixar bem claro que as APPs elas não entravam para o cálculo de reserva legal. Reserva legal é reserva legal, APP é APP, tá certo? São coisas distintas. Então, além de você deixar 20% da sua propriedade, você tinha que respeitar também as APPs. Foi aí então que, por pressão da bancada ruralista, em 2012 foi aprovado o novo Código Florestal, que vai revogar o de 65. Nesse caso, as APPs agora elas entram para o cálculo de reserva legal. Então, se você tem lá, por exemplo, APPs que já chegam a 20% da reserva legal, aqueles 20% então pode ser desmatado. Porque a APP agora pode ser incorporada à reserva legal. E mais, vamos observar. Então aqui nós temos o que é reserva legal, a área que eu deixei. Aqui nós temos as APPs, a mata ciliar, a nascente, tá legal? E observe aqui também, ó, áreas acima de 45 graus de declividade, topo de morro. Só que observe que a grande modificação foi o seguinte, a nascente eu tinha que deixar no mínimo 50 metros, agora caiu para 30. A mata ciliar, que era de 30, caiu para 15. Então, eu posso desmatar mais. Por isso que esse Código Florestal foi chamado de Código do Desmatamento. Ok, pessoal? Produção agrícola no Brasil. A produção agrícola, ela pode ser comercial ou de subsistência. Comercial é aquela produção voltada para quê? Para atender ao mercado, tanto interno quanto externo. Você está produzindo, procurando vender, tá certo? Isso é a chamada comercial. E a de subsistência é quando o agricultor ele produz para atender às necessidades básicas da sua família. Só que ele tem que ter um excedente. Por que ele tem que ter um excedente? Porque nenhuma propriedade agrícola ela é autossuficiente. Nenhuma propriedade agrícola ela é autossuficiente, tá certo? Então sempre tem que ter um
excedente de produção. Show de bola? Beleza? Então, a subsistência tem que ter esse excedente. No Brasil, ainda, mas principalmente no período colonial, nós tínhamos a chamada agricultura itinerante ou roça tropical. Essa agricultura itinerante, ela acontecia da seguinte maneira: você escolhia uma área, desmatava, produzia nessa área com utilização de técnicas totalmente irracionais, predatórias, ou às vezes sem técnica nenhuma. Isso gerava um esgotamento do solo. Então você acabava abandonando aquela área, tá certo? E procurando outra para produzir. Isso foi chamada itinerante. Como nós podemos observar no esquema aqui agora. Você escolhe uma área, desmata essa área, queima essa área, para poder fazer a limpeza da área, cultiva sem técnicas de conservação do solo, promove o esgotamento do solo, levando à sua redução da fertilidade. Você então abandona essa área e vai procurar uma nova área para poder fazer a sua produção, ok? Bom, vamos ver aqui agora o que é uma fronteira agrícola. Esse termo fronteira agrícola é quando a atividade agrícola ela expande em direção a áreas de quê? De domínio natural. Isso eu chamo de quê, pessoal? Fronteira agrícola, tá certo? Isso é uma área de fronteira agrícola. Nós estamos mostrando aqui a fronteira agrícola foi em direção ao Cerrado brasileiro. Então, você observa aqui a área original do Cerrado brasileiro e agora como que está o que sobrou do Cerrado brasileiro. Quando a gente fala de fronteira agrícola, a principal área de fronteira agrícola do Brasil é a chamada Mapitoba, que pega aqui o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá certo? Que é uma área de transição entre o sertão nordestino, a região da Caatinga e o Cerrado, e do Cerrado com a floresta amazônica. As culturas agrícolas de exportação no Brasil são as que mais recebem investimentos por parte do governo, tanto financeiro quanto também investimentos técnicos. Você pega, por exemplo, universidades. As universidades estão mais preocupadas com Viçosa, Lavras, Exalc, em pesquisar culturas agrícolas de exportação do que aquelas que atendem ao mercado interno. A maior demonstração disso são as culturas como algodão, cana-de-açúcar, a pecuária de corte, tá certo? A soja e a laranja. Temos também aqui a questão do cacau, café e pecuária de leite, que são culturas de menor importância. Tiveram muita importância no passado, hoje tem menor importância. Ok, galera? Bom, aqui nós temos a soja, tá certo? Que começou sendo cultivada aqui no sul do Brasil, por ser uma cultura de clima temperado, e expandiu-se em direção ao Cerrado brasileiro e hoje vai em direção à floresta amazônica, no que nós chamamos de arco do desmatamento. A cana-de-açúcar, que começou sendo produzida aqui na zona da Mata Nordestina e foi em direção ao oeste paulista, que é hoje a principal área produtora de cana-de-açúcar do Brasil. O algodão, que começou sendo cultivado aqui na Bahia, principalmente no Vale do São Francisco, tem um destaque o oeste da Bahia, onde nós temos um município chamado Luiz Eduardo Magalhães, tá certo? E observe, antigamente, o algodão, pessoal, ele era herbáceo, ele era arbustivo, a colheita era manual. Hoje não, hoje eles transformaram aquele algodão arbustivo em plantas herbáceas, com poucos galhos e folhas. Praticamente, você observa que é um cotonete, parece um cotonete enterrado. Tá certo? E a colheita ela é mecanizada. Destaque aqui para o estado do Mato Grosso. A laranja, tá certo? Cultivada também aqui na Bahia, mas o destaque é para o estado de São Paulo. Essa laranja, pessoal, ela é cultivada principalmente com o intuito de virar suco, que é exportado principalmente para os Estados Unidos da América. Aqui nós temos o café, que começou sendo cultivado aqui no Vale do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, expandiu-se para o norte fluminense, também para o Espírito Santo, e depois para São Paulo, oeste paulista e norte do Paraná. Nós temos aqui o arábica, que é o café cultivado principalmente para a produção, de bebida, e o robusta, que é um café muito mais forte, tá? Que o pessoal chama de conilon. Ele é muito misturado no arábica, só que ele tem um gosto muito forte, ele é muito amargo. Por isso, quando você compra assim, café 100% arábica, é um café de melhor qualidade.
Nós temos aqui, observe que o norte do Espírito Santo e Rondônia produzem mais o robusta, que é o conilon, e São Paulo, Minas Gerais, Bahia e também aqui no centro-oeste brasileiro, tá? O pessoal chama de café do Cerrado, produzem mais o arábica. O cacau, que é uma planta que veio aqui da Amazônia, mas encontrou condições muito boas no extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Era uma cultura de exportação do Brasil, mas sofreu muito, tá certo, com a concorrência dos países africanos. E principalmente devido à introdução criminosa no Brasil, tá certo, de uma doença chamada vassoura de bruxa. É uma doença, é um fungo desfolhante. Se desfolha, perde a capacidade fotossintética, né, pessoal? Se não tem folha para fazer fotossíntese, não tem produção. Isso afetou muito a produção de cacau no Brasil. É tanto que observe que depois que a vassoura de bruxa foi introduzida no Brasil, a nossa produção de cacau diminuiu. A pecuária bovina de corte, destinada principalmente, né, aqui no caso, o corte, a carne e a pecuária de leite. O corte, vamos observar o seguinte aqui. A pecuária de corte, pessoal, ela é mais na região central do Brasil e leite mais no sudeste, porque o leite é um produto perecível. E aqui a suinocultura, tá certo? O Brasil concorre principalmente com a China, tá certo? Para a criação de suínos, tá certo? Para a criação de suínos, tá bom? Que abastece muito a nossa agroindústria. Também tem a criação de aves, que nós não podemos deixar de esquecer, que destaque tanto a suinocultura e a avicultura destaques no sul do Brasil. Ok, galera?